votação do segundo tema, que trata da questão do imposto de renda em relação ao benefício do BD saudável. Por favor, só reforçar, o pessoal que a live vai ficar gravada. Né? Então, posteriormente, alguém que queira assistir não vai ter nenhum problema. A gente vai fazer essa divulgação também. Ok, boa lembrança, muito obrigado. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar para vocês aqui agora dessa questão do imposto de renda e vou fazer uma distinção, né? Enquanto a gente pega aí a questão do equacionamento, que são questões mais complexas, que envolvem, às vezes, pontos subjetivos, né, para ser analisado pelo judiciário, e que tem um tempo maior, né, de duração da ação, porque necessita mesmo de provas e de segurança, né, para que isso seja feito, eu vou trazer um contraponto agora, que é essa questão da redução do imposto de renda. Por quê? A gente trabalha com questões tanto de sanar, né, os erros que existem e os impactos mais expressivos, mas a gente trabalha com a melhoria da renda de todas as formas. Então, existem também medidas que são capazes, né, de aumentar uma previdência, de aumentar um valor, de rever um valor de benefício, de corrigir um equívoco de cálculo. E, nesse caso, hoje a gente está trazendo aí o imposto de renda, que é um posicionamento que a gente trouxe para a DICAP, que a DICAP abraçou aí essa proposta por ser rápida, mais consolidada, né, no judiciário, e que vai poder favorecer aí um grupo determinado de pessoas, e eu vim trazer essa informação para vocês aqui hoje. O que acontece com essa mordida do leão aí, que ninguém gosta dela, né? Quem sofre tributação na fonte do benefício da Previdência Complementar vê que no final do mês, no contra-cheque, vem lá o valor do benefício, contribuições, como contribuições ordinárias ou contribuições extraordinárias, no caso do equacionamento, e a dedução do imposto de renda sobre o total da renda, né? A previsão da tributação do país que paga-se imposto sobre toda a renda oferida. Por que você paga sobre o valor da aposentadoria do INSS e paga sobre o valor da Previdência Complementar? Porque lá no passado, quando você era trabalhador e produzia renda através de salário, de remuneração, antes de calcular o imposto de renda, essas parcelas de contribuição para a Previdência, elas são tiradas da base de cálculo do imposto de renda. Então, você não tem ali o imposto de renda atuando na sua renda no momento do salário, para que isso aconteça lá no futuro. Por que isso acontece? Porque é uma forma da economia do país incentivar que você contribua para alguma coisa que seja de longo prazo, que você não tenha só investimentos rápidos, que você colocasse o dinheiro na poupança, né? Nessa época que a gente vai conversar aqui, de 89 até 95, todo mundo tinha dinheiro na poupança. Até que veio Fernando Collor e ninguém colocou mais dinheiro na poupança, porque poupança era o que eu tinha de seguro na minha mão, até a época do confisco. Então, para que aquilo não ficasse na poupança e tivesse que ser devolvido a qualquer tempo, eu criei um incentivo fiscal, que é não tributar a sua renda para que você guarde ela a longo prazo. Com isso, eu formo uma reserva de dinheiro para o país, que é usado pelo país o tempo todo para movimentar essa economia. Então, vocês, participantes de um fundo de pensão, né, são donos de parte da reserva do país, que movimenta a economia do país, porque aquilo ali é investido, né, na própria economia. O governo reviu isso de 89 até 95 e falou assim, olha, para a previdência privada, nós não vamos dar esse incentivo mais, não. Vai tributar o salário antes de tirar a contribuição para a Receita Federal.
Então, tributou na entrada. Só que em 95 ele viu que isso não valia a pena e falou assim, olha, a gente tirou aquele incentivo, mas a nossa reserva caiu, vamos voltar com ele para que todo mundo volte a guardar o dinheiro na Previdência Complementar, porque senão a gente não vai formar uma reserva de dinheiro para o país significativa. E foi revisto isso na legislação. Por que eu estou contando essa história? Porque isso tudo aconteceu dentro da lei, isso não aconteceu fora da lei, isso era uma política econômica. Então, quem tributou no primeiro período, de 89 até 95, pode estar dentro dessa hipótese. E como que eu sei se eu tributei? Meu salário naquela época estava lá dentro da faixa de tributação. Existe uma tabela do imposto de renda que prevê quem recebe até X não paga imposto de renda. Quem recebe de X a Y paga uma alíquota menor. Isso vai crescendo até chegar hoje, em valores de hoje, a 27,5%. Não eram valores de 89 até 95. Como isso aconteceu, essa reserva ficou misturada dentro da Previdência Complementar. E quando começou a pagar o benefício, incidir imposto sobre 100% do valor do benefício. Então, o benefício era tributado e uma parte da reserva também foi tributada. Isso gerou uma bitributação, sendo que o bi significa duas vezes. Primeiro, de 89 até 95. E segundo, hoje, quando ele incide sobre 100% do valor da renda que você recebe. Diante desse cenário, foram movidas várias ações na justiça, né, para até chegar nessas teses firmadas, e gerou vários temas repetitivos. Eu trouxe aqui para exemplificar para vocês o tema 62. Mas esse tema fala e reconhece, né, que a tese firmada é da ocorrência de bitributação no período de 89 até 95. E as anotações é que é indevida a cobrança do imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e do resgate. Então, é indevido sobre o valor do benefício, sobre o valor de um saque. Não fala que era indevido de 89 até 95. Então, esse é o grande diferencial dessa tese. Por que eu estou frisando isso? Porque, dentro desse cenário de julgamento do STJ, a Receita Federal veio e divulgou uma resolução que mandava o fundo devolver, mandava o Postales devolver a todo mundo que se aposentasse depois de 2012, porque quem foi antes disso não teve devolução nenhuma, o valor correspondente a esse período de 89 até 95, que é essa parte aí que a gente simulou aí de vermelho, né? Dentro do global de uma reserva, tem uma fatiazinha ali que já sofreu tributação. A Receita veio e falou assim, olha, devolve isso aqui para o participante, porque isso é bitributação. Mas devolver de 89 até 95 é bom para a Receita, não é bom para o participante. Porque a decisão do STJ fala que é indevido sobre a totalidade do benefício ou do resgate. Não que era indevido de 89 até 95 e que deveria ser devolvido. Esse valor, como incentivo fiscal, quando ele entrou lá atrás, ele sofreu rendimentos, ele foi aplicado. A formação dessa reserva matemática do fundo, ela não decorre só do custeio. Ela é a soma das contribuições do participante, da patrocinadora, mais a rentabilidade, as metas atuariais, né, que o plano bate, tudo que gera riqueza de uma reserva que é investida, gerida e cuidada por aquela entidade para gerar benefício futuro. Então, isso é um investimento financeiro que rende, e rende por muitos anos. Pegar essa fatia de 89 a 95 e devolver é um valor infinitamente menor
em relação à proporção da reserva que aquela contribuição gerou. Então, essa discrepância que a Receita criou, ela fez isso voluntariamente através de uma resolução. Rapidamente, as suas entidades devolveram para as pessoas o dinheiro, mas isso não é a decisão do judiciário. Então, visto isso e visto que essa manobra da Receita de devolver o dinheiro, né, o imposto que ela recebeu naquele momento, para o participante era mais vantajoso e menos ofensivo aos cofres públicos, eles fizeram isso. Atento a esse cenário, foi desenvolvido pelo escritório uma tese que fala assim, não, esse percentual dessa reserva que constrói esse benefício tem que sair do benefício. Então, a tributação não pode acontecer hoje, em parte do benefício de previdência que é recebido, e para o resto da vida. Então, é uma desoneração da base de incidência do tributo. É diferente de devolução do imposto que foi retido de 89 até 95. O que isso muda, né? Na verdade, quais são as vantagens? Isso gera uma restituição dos valores que foram pagos a maior nos últimos 5 anos da data da distribuição da ação e todas as parcelas que sofrerem tributação ao longo do processo. Então, esse valor é devolvido, restituído ao participante. A base de cálculo do tributo, né, do imposto de renda é revista, reduzida, e passa a ser retido um imposto menor daquele participante para o resto da vida dele, enquanto ele receber benefício, e transferível ao beneficiário em caso de pensão por morte. Então, a gente pega desse marco, né, propositura da ação, e retroage 5 anos, tudo ao longo do processo, e mais projeta essa vantagem para o resto da vida, enquanto receber benefício daquele fundo de pensão. Então, a expressividade de valor em relação à devolução, ela fica significativa, né? Quando a gente faz essa linha de benefícios que são validados. Essa decisão, ela é simulada, ela é uma decisão, o enfrentamento dela com conhecimento de causa que muda o resultado, né? O tema é pacificado pelo judiciário e exige uma expertise para fazer o requerimento correto e gerar o benefício correto. Como que a ADCAP e o Luiza Moraes Advogados podem, né, ajudar nesse caso? A gente fez uma análise junto com a ADCAP de como que seria aí aproximadamente o cenário desses associados, né, da ADCAP, e a gente tem que fazer uma avaliação de cada caso. Então, diferente da causa da PED, que a gente entra com uma lista e é um direito que abarca todos que estão ali dentro daquela estrutura, né, por requisitos objetivos. Nesse caso, a gente tem que avaliar. A gente tem que avaliar se cada associado individualmente cumpre o requisito de ser contribuinte de 89 até 95, ter gerado a primeira tributação e fazer a análise se hoje ele sofre a retenção novamente, né, para configurar o direito de bitributação. Então, nesse caso, quem que pode se beneficiar dessa ação, dessa iniciativa? Quem cumprir esses requisitos de maneira cumulativa. Algumas pessoas podem ter condição de apurar isso sozinho, né? Verificando assim, de 89 até 95. Qual que era o meu salário? Eu contribuía para o fundo de pensão, eu já fazia parte dessa entidade que é o Postales, eu contribuí nesse período, contribuí. A minha renda nessa época era uma renda que estava dentro da faixa de tributação da Receita Federal, meu salário era tributado nessa época.
Ótimo, cumpriu o primeiro requisito. Hoje, eu sou um participante assistido? Sou. O meu benefício hoje sofre retenção de imposto de renda? Sofre. Se você responder sim para essas duas perguntas no período da primeira tributação, configurei a primeira tributação. Se você responder sim para essa segunda pergunta, para essas duas perguntas agora, no momento de recebimento de benefício, você tem essa causa. A gente pode olhar isso para você? Pode. A gente pode olhar isso para você, a gente recebe seus documentos, a gente avalia e fala assim, você é um associado da ADCAP que pode entrar nessa causa. Então, a gente também pode avaliar caso a pessoa não consiga avaliar sozinha. E com isso a gente faz uma propositura de uma ação judicial que não é contra o Postales, não é contra os Correios, é contra a Receita Federal, na Justiça Federal, contra a Receita Federal. A ADCAP vai representar essas pessoas que cumprirem esses requisitos, tá? Então, se um número X de pessoas manifestarem interesse e cumprirem o requisito, a gente move aquela ação. Um outro número se formou, também cumpria. A gente move a ação por representação na fase de conhecimento, mas que precisa ser individualizada, porque é necessário fazer a prova desde o início de que cumpre a bitributação. Então, a gente tem que juntar toda essa documentação desde a fase inicial. E aí é feita a propositura dessa ação contra a Receita Federal, que aí já é uma tese mais tranquila, com mais jurisprudência consolidada, com o tema do STJ, né, já vinculando a decisão do juiz de primeiro grau. A gente precisa formar e trazer todos esses elementos no processo e fazer os pedidos de maneira correta. A gente deixa à disposição, esse caso é um caso que pede mais análise, a gente está à disposição, né, e representando nessa parceria com a ADCAP, para atender os associados que não consigam fazer essa conferência sozinhos. A gente tem todos esses canais de comunicação e através também da ADCAP, quem precisar desses canais, vocês vão receber esse material para a gente conseguir avaliar com vocês e já conseguir trazer uma redução desses descontos em tempo infinitamente menor do que essas causas mais complexas, mas que já alivia aí em tantas retenções que vocês vêm sofrendo mensalmente, né? Então, é uma causa que é bastante interessante, que traz um bom resultado. Obrigado.